Eu achava que quando eu entrasse, que é uma ilusão danada, né? Quando eu entrasse nessa linha da educação com respeito, eu não ia errar nunca mais. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, né? Então, tantas ferramentas na mão, como assim nenhuma delas vai funcionar? Eu ter duas, uma por semana, por que eu ia fazer lambança de novo, né? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui ao vivo, esperando Nina Magalhães, essa fofa, essa delícia de pessoa. Chegar ela aí! Essa pessoa linda chegando. A Bela. Quero falar com você, pessoa. Vocês estão falando mal de mim aí, né? Brincadeira. A gente não. A gente está chamando você de sua linda o tempo todo, sua linda. Eu vi, obrigada. Você também é maravilhosa. Estou muito honrada de estar aqui junto com você para bater esse papo tão importante, tão transformador, né, Fabi? A gente aprender a lidar com os erros. Pois é, menino, porque eu vou te falar uma coisa. Eu lembro quando me perguntaram pela primeira vez, foi num workshop em 2017. Eu fui fazer formação em disciplina positiva para sala de aula lá em Indaiatuba, na escola da Mana Bosque. Eu lembro que foi com a Cheryl. E eu estava assim, era a minha segunda certificação. E ela perguntou assim, acho que no último dia, aquele zóio azul dela, né? Ela, quem aqui acha que os erros são maravilhosas oportunidades de aprender? Aí todo mundo levantou a mão, menos eu. Eu olhei para ela e fiz assim, eu não aprendi. Não. Ninguém me ensinou isso. Eu acho muito ruim. Aí ela falou assim, muito obrigada pela sua honestidade. Falei, uai, não tem como eu falar que é, porque eu acho muito ruim. Eu me sinto péssima quando eu erro. E quando eu erro com meus filhos, então, me sinto a pior das pessoas do mundo. Principalmente depois que eu entrei nessa vibe de educar com respeito, aí que o negócio, eu acho que o chicotinho mudou. De corda a correia, sabe? Assim, ai, Fabi, ou era... Pois é, né? Sabe a questão da vara? Não era nem só a vara de marmelo, não. Era a vara com a cinta amarrada na ponta. O negócio era do... eu já bati demais em mim, muitas vezes, por causa disso. Porque eu achava que quando eu entrasse, que é uma ilusão danada, né? Quando eu entrasse nessa linha da educação com respeito, eu não ia errar nunca mais. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, né? Então, tantas ferramentas na mão, como assim nenhuma delas vai funcionar? Eu ter duas, uma por semana, por que eu ia fazer lambança de novo, né? Então, eu queria saber você, né? Eu queria começar se perguntando para você, assim, por que muitas mães ainda, né? Porque essa fase, graças a Deus, minha já passou, né? Hoje eu abraço meus erros, assim, quanto eu abraço a minha cachorra, meus ursinhos de pelúcia, assim, beijo neles, porque eles me mostram muitas coisas. Mas por que a gente ainda tem tantas mães ainda que a gente encontra e que a gente mentora e que participam dos nossos cursos, tem tanta dificuldade para conviver com seus erros de maternidade? Me fala um pouco do que você encontra e pensa sobre isso. Ai, Fabi, também partilho dessa angústia sua aí, porque essa mensagem para mim também foi chocante. De que erros são maravilhosos, oportunidades de aprender. Eu nunca descobri isso ao longo da minha vida, foi só na formação mesmo de disciplina positiva e que eu comecei a ter esse olhar diferente, porque a mensagem que eu recebi na minha infância era outra. Pois é, porque eu fico pensando assim, as coisas que eu trouxe, né, da minha infância também, né, eu misturei muitas vezes cometer um erro com ser um erro. Né? Então, eu não pensava nos meus erros como uma coisa que eu fiz, mas eu pensava nos meus erros como uma coisa que eu era. Então, eu cometia um erro, eu tinha vergonha de ser quem eu sou. Né? Eu tinha vergonha de ser a mãe que eu sou, eu tinha vergonha de falar que eu era, que eu educava, ou que eu era educadora em disciplina positiva, ou eu me perguntava assim, quem sou eu para ensinar alguma coisa para alguém se eu ainda cometo tantos erros? Né? E eu misturava muito as coisas. E isso me fazia questionar muito a minha maternidade. E
Quando você atende as mães, quando você está com as suas mães, isso acontece também? Porque isso é um lugar de tanta dor, né? Um lugar de tanta culpa. Culpa é um troço que deveria movimentar a gente para frente. Deveria ser aquele alerta, né? De, olha, meu comportamento não foi legal, eu preciso mudar. Mas a gente não fica na culpa, a gente fica na vergonha. Percebe isso, essa diferença de culpa para vergonha também, ou é piração minha? A gente fica preso nesse ciclo aí de culpa e vergonha, um alimenta o outro, e eu acho que realmente a gente tem que parar de idealizar essa maternidade perfeita, porque ela não existe. Então, se a gente, até na chamada aqui para a live, você falou, né, sou uma perfeccionista em recuperação. Uhum. Eu sou da época que o perfeccionismo, Fabi, era algo ainda bom, né? Eu lembro que aquelas orientações para você ir para uma entrevista de RH, e aí falou, não, se alguém te perguntar um defeito, fala que você é perfeccionista, porque isso também é uma qualidade, como se fosse algo em prol de uma excelência. Então, você está falando que ser perfeccionista é bom, que você quer os detalhes. Só que o perfeccionismo não traz plenitude, não traz alegria, ele traz sobrecarga, ele traz peso. Por quê? Porque o perfeito é inalcançável, o perfeito não existe, a gente vai se frustrar, a gente vai falhar, e nós precisamos olhar para o maternar, né, para o paternar também, incluir os homens aí, com essa perspectiva, não vai existir o perfeito, não vai existir o real, e a gente vai começar a se aceitar mais e sair desse paradigma aí, né, de culpa, de vergonha, que a gente às vezes fica preso nisso e se autoflagela, né, não vale a pena. E além de não existir, né, estabelece um lugar que os nossos filhos não vão alcançar também. Porque se a gente quer ser perfeito, a gente vai esconder as nossas falhas, porque a gente fica com medo de perder a autoridade com os filhos. Se a gente acha que a nossa autoridade está estruturada e não errar, a gente vai repetir esse comportamento de esconder os erros, né, das crianças. Aí a gente não se coloca nesse lugar de humanidade, de errar e de aprender e de falhar. E aí a gente mostra para os nossos filhos uma pessoa que não existe e que não é ele, né, e que não é a nossa criança, porque a nossa criança erra. Qual é a mensagem que passa para ela? Também eu sou inadequado. Que foi a mensagem que chegou para mim, por exemplo, e chegou para muitas mães que eu atendo, né? Eu sou inadequada, eu tenho algum problema, porque os meus pais não cometem erros, meus pais são tão perfeitos, meus pais são tão legais, e eu não sou. Eu sinto e eu erro, e eu faço as minhas lambanças, meus pais não. Fica num lugar muito ruim, né, essa história, porque a gente não tem esse parâmetro, e não é justo com as crianças a gente fazer isso. Tem uma autora que chama Linda Popov, já ouviu falar dela? Essa não. Ela escreveu um livro bacanésimo, e eu adoro seu trabalho, assim, aliás, eu adoro seu trabalho de disciplina positiva e de educação com respeito para famílias cristãs, porque para mim, o que me atraiu muito para a disciplina positiva foi exatamente a perspectiva, por eu ser cristã, de enxergar ali e falar, gente, exatamente, né, o ponto de encontro entre a filosofia cristã de educação, né, um modelo cristão de educação aplicado na prática. E eu olhava, né, para Cristo, e olhava para a história de como Cristo ensinava e como ele agia com as pessoas, e olhava a orientação, né, haja como ele, seja como ele, siga o exemplo dele. Eu falei assim, e não consigo. E de repente veio, né? E não consigo. E de repente veio a disciplina positiva e disse assim, aqui, é só você usar, é só você fazer assim. Gente! Desmistificou um pouco, né? Botou um negócio assim. Jesus Cristo é o melhor modelo de firmeza e gentileza, gente. Você vai vendo o jeito que ele conversava, o jeito que ele abordava as pessoas. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo similaridade, sabe? Eu vejo, às vezes, muitos cristãos aí detonando. Que disciplina positiva? Pessoas que, às vezes, não conhecem, fazer um parênteses aqui, não conhecem a fundo a proposta e, às vezes, condenam achando que a disciplina positiva é permissividade, é deixar o filho fazer o que quer, mas não é isso. É ser firme e gentil. Assim como Jesus, ele conduzia as pessoas até o lugar que elas precisavam chegar, e sem passar por cima delas, sem forçar a barra, né, com respeito ali o tempo todo. E a gente, esse projeto, inclusive, surgiu recentemente. Na verdade, no meu coração já estava há um tempo, porque eu me perguntava, sabe, Fabi, como assim? Logo dentro da igreja,
as pessoas defendem a violência, defendem bater no filho, e aquilo, eu já ouvi ministros, assim, dentro de igreja ensinando como dar a palmada, que não, sabe? E eu falei, gente, tem uma coisa de errada aí, porque eu não consigo, aquela pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Né? E eu não consigo imaginar Jesus agredindo uma criança, não imagino Jesus colocando de castigo ou isolando ela, pondo ela para pensar. E aí eu estou tentando aproximar essa proposta aí, desmistificar, porque às vezes as pessoas têm o olhar muito voltado lá para o Antigo Testamento, para a Velha Aliança, e esquece desse Jesus que é graça, que é firmeza, com gentileza, com amor. E enfim, estamos aprendendo aí. Pois é, e a maneira como ele lidava com os erros, né? Ele não queria a morte do pecador e sem do pecado, né? Então, a ideia de como ele cuidava das pessoas, né? A enxergar a humanidade das pessoas e cuidar do erro, né? A história do vai, não peques mais, né? É o que a gente precisa fazer com a gente. Vai, filha, e erra diferente, então, da próxima vez. Exatamente. E é a mensagem que a gente pode falar para a gente, né? A gente, sendo cristão ou não cristão, né? A mensagem que a gente pode se tratar, né? Quando a gente comete um erro. E aí eu queria, uma coisa que eu venho pensando, né? Como que a gente ensina isso para as mães? O que a gente precisa prestar atenção para aprender com os erros? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que seria uma coisa, por exemplo, que a gente deveria prestar atenção. A maneira como a gente fala com a gente quando a gente comete um erro. Né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente devia prestar atenção para a gente poder transformar o erro num aprendizado. Começar a falar com a gente de uma maneira diferente quando a gente comete um erro. Mas o que você acha que a gente precisa prestar atenção para, de fato, começar a virar essa chave, de tirar o erro desse lugar de culpa, de vergonha, de falha, de incompetência, para um lugar de aprendizado? Eu acho que primeiro é perceber, né? Reconhecer o que a gente faz. Porque às vezes a gente está tão no piloto automático que a gente nem percebe que a gente se xinga, que a gente se autoflagela, né? E quando a gente está conversando, depois que eu fui ter acesso a esse conhecimento, eu falo, opa, eu me xingo mesmo, eu me maltrato. E às vezes eu confesso que eu ainda faço isso. Na hora do erro, na hora que vem, eu falo, ai, que anta, que eu sou, que burra, que incompetente. Como é que eu fiz isso de novo? A mensagem vem porque ela está ali enraizada desde muitos anos. É o que eu recebi. Então, é o meu piloto automático. Mas aí a gente trazer para a consciência e falar, opa, volta, Marina, e aí a gente pensar em outras mensagens, sabe, Fabi, para colocar no lugar, porque se eu não vou me autoflagelar, o que eu vou dizer para mim mesma? Então, mensagens de aceitação, de amorosidade, de gentileza, né? Pensar como que eu iria encorajar uma criança se ela errasse. Então, é o mesmo que eu tenho que falar para mim, né? Eu faço muito com as meninas aqui e eu fico tão feliz de ver que elas já estão crescendo com uma outra perspectiva em relação ao erro. E aí derramou, quebrou, e eu, tá tudo bem, tá tudo bem. É a primeira palavra que eu falo para elas, até para mim mesma, para eu não entrar pro veio da punição ou do xingo ou da bronca. Tá tudo bem, o que a gente pode fazer para resolver isso? Né? E aí, outro dia, a Luísa derramou um café, ela veio trazer uma xícara de café para mim, eu tomei o café, fiz outras coisas, de repente vi ela mesma viu um pingo de café no caminho, ela, mamãe, café no chão. Aí eu, mas quem foi que levou a xícara de... Olha só, o meu piloto automático. Eu que me esforço para não culpá-las, para ajudá-las a solucionar os problemas e ver o erro como oportunidade, já fui lá buscar o culpado de quem derramou o café. E aí, na hora que eu fiz isso, Fabi, aí eu falei, quem foi que jogou o café? Aí ela, mamãe, tá tudo bem, é só pegar o pano. E ela tem 3 anos de idade. Aí ela me lembrou, porque é um exercício, né? Então, a gente tem que pensar em que mensagens que eu gostaria de me auto-encorajar. E se tá difícil fazer isso, põe um bilhetinho aí na porta do guarda-roupa, no espelho, diga isso para você mesma, porque não é fácil a gente trocar um padrão ali que a gente acostumou a vida inteira para outro, né? E a gente precisa aprender a ser gentil com a gente mesmo. Ontem a gente falou disso na live aqui, né, sobre o cérebro, né, a gente tem que colocar intenção quando a gente quer mudar, né, porque aquilo que a gente tem 2 sistemas de comportamento dentro do nosso cérebro, né, um sistema automático que foi formado, todas as ações, todas as emoções, todos os resultados que a gente acumulou na infância e que vem se repetindo, é esse. A gente vê quando era criança que se a gente ameaçar, coagir, bater, a gente vai conseguir o que a gente quer.
A gente viveu isso na gente, a gente fez isso com os outros, na escola, né, com os irmãos, a gente viveu isso. Isso, o cérebro acomoda e repete. Só que a gente tem o tal do córtex pré-frontal, né? A gente é o único animal que pensa e que é capaz de planejar com antecedência aquilo que a gente quer fazer. Só que exige esforço, exige intenção. O nosso cérebro é tão sem vergonha que ele não quer esforço, né? Ele quer o máximo de prazer e resultado com o mínimo de esforço. Para a gente mudar esse padrão, a gente precisa tomar consciência de que a gente precisa se esforçar. Eu tenho aqui um monte de post-its, menina, eu sou a rainha dos post-its. Post-its para todos os lados. Então, eu tenho aqui, assim, o foco é crescer e melhorar. Eu tenho um que veio da mentoria do Adler, que eu faço uma mentoria nos Estados Unidos com a PDA americana, não é nem da PDA americana, é de uma treinadora, a Deborah Sorrock. Ela tem uma mentoria sobre Adler, uma vez por mês. E a última, ela fez uma frase assim, o que eu estou exalando para você? E é um pensamento muito legal, porque aquilo que eu exalo é aquilo que eu respiro. Exatamente. Não dá para eu exalar uma coisa dentro da minha casa, querer inspirar outra. Então, se eu exalo irritação, violência, palavras desagradáveis, falta de gentileza, eu vou inspirar a mesma coisa. É verdade. Esse papelzinho aqui está na geladeira, está no meu escritório, são os 2 lugares que eu mais frequento, infelizmente. Ou eu estou no escritório trabalhando, ou eu estou na cozinha cozinhando. Eu não vou muito a outros lugares dentro da minha casa atualmente. Então, esses lembretes do que a gente precisa intencionalmente fazer, porque a gente ainda não automatizou, né, são coisas que a gente precisa. E essa frase, tem outra aqui, né? O que me para precisa virar meu combustível. Meu erro precisa virar, já foi muitas vezes, né? O meu erro precisa virar meu aprendizado. Exatamente. É uma outra que eu gosto também, que eu lembro da consultoria lá em encorajamento da formação que a gente fez ali em Lote, né? Aquela pulseirinha, você é uma estrela, você é bom o suficiente, você é uma mãe boa o suficiente para o seu filho, né? Os seus erros não definem a sua maternidade. Superstar e os baby steps. Exatamente, baby steps, pequenos passos a cada dia, né? Um passo de cada vez, mirando estar melhor sempre, mas nunca a perfeição. E os nossos filhos aprendem muito quando a gente faz isso, quando a gente começa nesse processo, né? Eu falo que outro dia eu li um autor, não lembro o nome dele, ele fala de um termo, Fabi, da gente prestar conta aos nossos filhos. De imediato a gente se assusta, assim, como assim prestar conta para o meu filho? Eu, pai, eu sou autoridade, eu, mãe, não. E aí ele fala da prestação de conta dos erros. Eu percebi, eu já faço isso, né? A Alice aqui, que é a minha mais velha, a gente tem diálogos mais profundos. E às vezes no fim da noite, né? E a pequena dorme, meu marido também, e a gente se conecta muito pela conversa. E aí eu tenho o hábito de fazer isso com ela. Eu reflito, como é que foi seu dia, como é que foi meu dia, a gente compartilha. E eu começo, se às vezes ela não compartilha um problema e tal, eu falo de uma falha minha. Eu falo, filha, olha, eu percebi, conversando aqui com você agora, eu percebi que eu falhei nisso, nisso e nisso. Me desculpa porque eu fui desatenta aquela hora, me desculpa por isso. E aí é impressionante, Fabi, como que cria um ambiente de segurança para eles expressarem as falhas deles também. E aí ela vai e fala, ai mãe, mas eu preciso te contar, porque eu fiz tal coisa com a Lulu, você não tinha visto, mas eu não quero fazer isso de novo. Eu empurrei ela porque eu estava irritada, eu queria ter meu espaço, mas foi tão chato, mãe. E aí ela confessa, né? Eu presto conta dos meus erros, e aí de volta né, a questão do modelo, do exemplo, e aí ela faz isso de volta de uma maneira natural, né? Ela também olha para o erro dela e fala, poxa, eu fiz algo que eu posso fazer melhor amanhã. E isso a gente vai num crescente, né? E o erro vai ser sempre bem-vindo. Eu falo isso com ela, falo, Alice, aqui em casa, as suas vitórias vão ser celebradas, mas os seus erros também sempre terão espaço, né? Você vai compartilhar as coisas boas que te acontecem, e as coisas ruins também, a gente sempre vai te ouvir, sempre vai ter espaço para te acolher, né? Porque às vezes as crianças têm esse medo, esse receio de falar, nossa, será que meu pai não me ama quando eu erro? É só quando eu acerto? É só quando eu sou bom? E quando eu tiro nota 10 na prova que eu tenho o amor do meu pai, que eu tenho a aprovação dele? Então a gente precisa quebrar esse paradigma, mostrar esse amor incondicional, independente dos erros, dos acertos dos nossos filhos, né?
E é mais um benefício, é mais um benefício, né? Porque às vezes quando eu falo dos meus erros para os meninos, né, quando eu sento para fazer essa conversa, normalmente essa, né, esse balanço do fim do dia, né, eu falo de um erro que eu cometi, eu falei, nossa, eu fiquei tão chateada hoje porque eu falei assim com você e tal, e aí o meu pequeno falou assim, tudo bem, mãe, todo mundo erra, com uma naturalidade, aí a gente vê que a gente está indo num caminho que realmente constrói uma outra visão, né? Porque tudo bem, mãe, todo mundo erra. Vem de um lugar tão natural, né? De que, esquenta não, mãe, já foi, né? De estar presa nesse troço aí, o negócio já foi há muito tempo. Né? E eu estava te falando da Linda Popov porque ela escreveu um livro chamado o Guia de Virtudes da Família. Ela propõe uma educação baseada nas virtudes. Legal. É muito legal o livro dela. E ela fala uma coisa que a gente confunde virtude com perfeccionismo, né? De que você desenvolver virtudes é você desenvolver um modelo de perfeição. E ela falou que não tem nada a ver. Que perfeição, na verdade, ela não significa ser ausente de falhas. Perfeição está em abraçar os erros como oportunidade de aprender e está em aperfeiçoar-se. Perfeição está no aperfeiçoar-se. Exatamente. E aceitar. A vida não é perfeita. A perfeição está em aperfeiçoar-se. Essa frase dela foi uma frase que virou muita chave em mim, sabe? A vida não é perfeita. Nesse ponto de vista, a perfeição existe. Se for o processo, né? E se for essa evolução constante, aí sim. Né? Mas agora, se for esse lugar estático, onde eu tenho que chegar, não vai chegar. A perfeição está exatamente em aperfeiçoar-se, no movimento. E aí que faz muito sentido o erro ser oportunidade de aprendizagem. Que é na medida que a gente vai nesse movimento, transformando esses momentos em momentos de aprendizagem, a gente vai alcançando outros degraus. E quando você junta com a intencionalidade, né, de eu cometi um erro, o que eu posso aprender, o que eu faço diferente da próxima vez, a gente fecha o looping, né, da coisa. Exatamente. Eu lembrei de uma autora famosa também, que é a Brené Brown. Gente, ela também foi um divisor de águas. A disciplina positiva foi a primeira a me apresentar essa quebra de paradigmas. E aí eu li esse livro, está até aqui do meu ladinho, não consegui reler para poder trazer muita coisa, mas é A Coragem de Ser Imperfeito. É maravilhoso, a gente precisa ter coragem para viver com ousadia. Ela fala muito de que viver com ousadia é a gente aprender a apreciar a beleza das falhas, né? Então, tem uma beleza, né? Em cada fresta, como é que é? Em todo lugar há uma fresta, e é por ali que entra a luz. Né? E é muito legal isso, é na nossa falha que a gente vai vir uma oportunidade para fazer diferente. E isso, Fabi, aí eu lembrei de um texto bíblico que está lá em Coríntios, também uma sabedoria milenar, não é algo só que a Brené Brown descobriu, mas Paulo já falava isso há milhares de anos lá atrás, que ele, né, Deus falou com ele, né, que a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele diz, né, então eu vou me gloriar alegremente nas minhas fraquezas. Né? Não é algo natural, mas é algo que a gente precisa aprender a fazer, porque ele falou, né, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, se a gente começa a olhar para os nossos erros como essa oportunidade, dessa luz, né, independente de você ser cristão ou não, de vir essa oportunidade para você evoluir, para você melhorar enquanto ser humano, né, os nossos erros vão ser nossos amigos, nossos parceiros aí, nossos lembretes de que a gente está nesse processo lindo aí, que é o que justifica a gente estar vivo, né? Se não for esse constante aperfeiçoamento. Pois é, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tem essa chance tão bacana, né, de cuidar disso, porque é isso que a gente tem falado, né, aqui desde o início. A maternidade traz esse convite, né, Nina, da gente sair desse lugar. Eu falo que, quando as pessoas me perguntam assim, onde você estaria se eu não tivesse filho? Eu falei, gente, eu tenho certeza que você é uma pessoa péssima. Certamente eu não seria uma pessoa tão legal. Não que eu seja uma pessoa muito legal, mas eu não seria uma pessoa certamente muito pior, porque as minhas crianças, elas me convidam a olhar para as minhas sombras, né, a olhar para os meus defeitos, elas apontam, né, as minhas dificuldades, que o comportamento que me incomoda nelas fala de mim.
né? Aquilo que eu não consigo lidar com elas fala de mim, não fala delas, nunca é com elas, sempre é sobre mim. E cada vez que eu consigo arruinar, porque tem hora que a gente arruína, né? Tem hora que a gente estraga o momento, né? Tem hora que a gente consegue perder a chance de ficar quieta, né? A gente via aproveitar um momento para aprender e a gente consegue jogar o marshmallow no ventilador, espalhar a meleca para todos os lados. Ai, Fabi. Né? E aí, exatamente. O que a gente não deve fazer para arruinar os momentos de aprendizagem que os erros trazem? Porque a gente tem falado o que a gente pode fazer, né? Com as mães aqui que estão assistindo e que vão assistir a gente no replay, né? Então, a gente pode usar uma linguagem mais gentil, a gente pode fazer esse balanço no final do dia, a gente pode botar o mantra, está tudo bem, a gente pode espalhar post-its pela casa, a gente pode colocar intenção nas nossas ações, a gente pode passar estratégias para da próxima vez a gente fazer diferente. Agora, o que a gente não deve fazer? O que arruína os momentos de aprendizagem? Me fala o que você pensa sobre isso. Que a gente possa também colocar post-its. Não se chicoteie, não se autoflagele, não se xingue, mulher. Você está fazendo o melhor que você pode com os recursos que você tem, né? Então, não se machuque, não se maltrate. Se você se maltrata, né, quem que vai cuidar desse ser, dessa alma que está aí dentro, se você não for gentil com ela? Então, acho que a primeira coisa é a gente eliminar essas palavras duras que a gente diz para nós mesmos. E também, acho que evitar reagir, né, e se misturar com a emoção negativa, porque ela vem, essa emoção muito forte, se a gente dá muita vazão a ela, a gente empaca. Então, você tentar olhar de fora o problema. Poxa, eu errei, aí vem aquele sentimento que a gente não consegue frear, né? As emoções, elas vão vir, a chateação, a frustração, esses sentimentos, a gente não controla esse turbilhão que vem, mas a gente tentar, eu não vou mergulhar nisso, né? Eu tenho que dar um passo para trás e ter essa consciência equilibrada aí para poder conseguir aproveitar essa oportunidade, porque senão a gente fica, né? E a gente não vai após o erro, a gente não segue. A técnica do banheiro, gente. Técnica do banheiro. Vai pro banheiro. Mãe do céu. Vai pro banheiro. A única porta da casa que normalmente tem tranca. Nem a minha porta do banheiro aqui em casa tem tranca, porque eu não sei onde ela foi parar. Mas a maioria das casas tem tranca no banheiro. Vai para lá, de boca fechada. A gente arruína o momento quando a gente abre a nossa boca, né? Eu te disse, eu te falei, matraquinha, né? O sermão, isso arruína o momento. O nosso erro e o erro dos nossos filhos, quando a gente entra no sermão. Já não basta a consequência da nossa falha, porque quando a gente erra, a gente lida com a consequência do erro. Todo erro tem uma consequência. Alguns menos graves, outros mais graves, né? Então, se a gente lidar só com a consequência, está de bom tamanho, gente. Né? Agora a gente acrescenta um peso, né? A gente carrega 2 toneladas na costa e fala, né? E se veste a capa da culpa, da vergonha, da incompetência, e aí a gente arruína o negócio. Não basta a gente tornar o feijão, né? A gente bota no liquidificador, toca a colher dentro e liga. Para fazer uma lambança maior ainda, porque não basta limpar sujeira no chão, a gente quer sujeira no teto, né? A gente faz isso com a gente e com as crianças, gente. Ai, que judiação. Quando eu vejo a criança está lá tentando fazer, dando o seu melhor, ela erra. Aí o pai vai lá e envergonha a criança né, e dá uma dura, achando que vai ajudar a criança, mas né, acaba tirando a motivação dele. E o que vai acontecer? Ele vai desistir de tentar. Ele vai ter menos ousadia da próxima vez, porque é melhor eu não arriscar, porque eu não consigo, só meu pai que consegue, eu não sou bom para fazer isso. Então, a gente vai criando outras crenças ali na criança, limitantes, porque a gente não dá espaço para o erro. E eu falo que é tão incoerente, né, Fabi? Porque quando a criança é pequenininha, bebezinha, a gente acha tão lindo, né? Ai, não, tá começando a andar. E aí ela cai de novo, e todo mundo dá risada. Vamos de novo, vamos outra vez. E aí cai 500 vezes e tá todo mundo achando lindo aquele processo de aprendizado. Mas a criança cresce um pouquinho só, aí vem uma cobrança como se, não, ela não pode falhar, ela não pode errar, ela tem que acertar. Então, com os adolescentes, então, né, como se eles fossem já
prontos, e a gente exige coisas deles que, às vezes, nem nós adultos, já com o cérebro pronto, formado, a gente dá conta de ter essa constância. Então, a gente se policiar mesmo, né? Primeiro com a gente e depois com os nossos filhos, com as crianças que a gente convive, porque deixa eles lidarem com as consequências. Não quer dizer que você vai estar passando a mão na cabeça, não quer dizer que você vai ser conivente com o erro dele, não quer dizer, né? A gente acolher o erro é no sentido de falar, olha, isso não foi bom, isso não é legal, mas está tudo bem que você pode fazer diferente na próxima vez. Eu quero estar aqui presente para te ajudar a fazer de um outro jeito, né? Que ideia que você tem para solucionar, para reparar isso? E aí a gente entra no outro assunto também, que é o que a gente faz depois que erra, né? A gente reparar, a disciplina positiva tem lá os R's da reparação dos erros, né? Uhum. Que é a gente primeiro reconhecer que errou, a gente falar, né, de uma forma específica, se responsabilizando ali por aquele fato, e isso a gente está sendo modelo para os nossos filhos também. Então, não esconda o seu erro, não tente ser uma super mãe, um super pai que não falha, porque você vai estar deixando de ensinar para os seus filhos que eles podem falhar e aprender com os erros também. Então, reconheça, responsabilize, né, reconcilie, peça desculpas e repare. Se quebrou, conserta. Se sujou, limpa. Se magoou, vai lá e tenta consertar. Enfim, eu acho que essa é uma grande lição, né? A gente trazer os erros com mais naturalidade, largar a mão dos chicotinhos e partir para o aprendizado mesmo. A Nath colocou uma coisa aqui no chat, né, de que ela consegue ter mais paciência com as crianças e com os adolescentes é mais difícil. Eu fiquei pensando aqui, né, quando os meus filhos menores chegaram, né, os caçulas, e o meu mais velho já tinha só 2 anos, né, como ele ficou grande de repente. E quantos erros eu cometi com ele, porque os menores eram pequenos e ele, de repente, ficou muito grande, e ele era só um bebê. E quantos erros a gente comete, e eu tenho que conviver com isso, porque eu fiz na época o melhor que eu consegui. E hoje a gente conversa muito sobre isso, hoje a gente consegue colocar isso num outro lugar, né? E graças a Deus tem muita coisa ressignificada nisso, né? E criança, né? É um ser extremamente generoso, que é uma mente bastante plástica e consegue ressignificar muita coisa muito rápido. Quando a gente tem... e a gente tem a humildade de reconhecer e eles reveem o esforço sincero da gente reparar. Né? Quando a gente se propõe a reparar, quando a gente se propõe a fazer diferente, quando a gente se propõe a acolher e a ressignificar as coisas, e cuidar das relações que a gente tem com as crianças, e para de se preocupar com o comportamento e começa a se preocupar com as relações, as coisas mudam. E eu vejo com ele hoje, que tem 11 anos, está na pré-adolescência, né? Como que eu preciso focar na minha relação. E acho que muita coisa da adolescência vem disso, a gente começa a se preocupar demais com o comportamento do adolescente. E para de se preocupar com a relação que a gente tem com eles. E aprendi isso com a filha da Lynn Lott. A filha da Lynn Lott trabalha com adolescentes. E a gente estava em Fortaleza na certificação, eu estava fazendo a tradução, então a gente chegou lá, e depois que acabava, a gente ficava lá e ficava conversando, e ela falou uma coisa para mim impressionante, que eu fiquei pensando, sabe? A gente precisa mudar o discurso sobre a adolescência. Do mesmo jeito que a gente tem que mudar o discurso sobre os erros, a gente precisa mudar o discurso sobre os adolescentes. E eu comecei a fazer isso aqui em casa. Quando as pessoas falam assim para mim, nossa, você tem 3 meninos, imagina a adolescência deles. Eu falo, vai ser incrível. Eles serão adolescentes fantásticos. Verdade. Porque quando a gente fala assim, nossa, eu não quero nem ver. Já imaginou? Adolescência é problema, né? Aborrecência. Já tem todo um estigma, um peso que o adolescente tem nem chance de sair. Ele não tem chance nenhuma de fazer diferente. Você já bota o peso de que vai ser ruim, que vai ser errado, que vai fazer um monte de bobagem. E não precisa ser assim. Esse discurso sobre o erro, esse discurso sobre a adolescência, que tem muito a ver com isso, né? Que a adolescente só vai fazer bobagem, que vai fazer um monte de besteira. A gente precisa mudar. Porque a gente também comete muita bobagem quando os filhos são adolescentes. Porque a gente não quer sair da cabine de piloto da vida dos filhos, a gente quer ficar ali
dirigindo a vida dos filhos ainda, a gente tem medo de deixar eles assumirem a própria vida, a gente quer continuar dirigindo, a gente não quer assumir o lugar de copiloto. Porque a gente não quer que eles cometam os erros deles. A gente quer proteger, a gente tem medo. Enfim, é uma outra live, né? Sobre a adolescência. É uma outra live, mas é verdade. Mas a gente precisa maneirar e pegar leve com eles também, porque realmente eu penso nessa pandemia, inclusive, né, é um grupo que tem sofrido muito e silenciosamente, né? Todo mundo pensa nas crianças, pensa mas, gente, os jovens estão aí perdendo uma fase tão preciosa da vida, né, de relacionamentos, de descobertas, enfim, e uma coisa, agora falando da adolescência ainda, que me ajudou a ter mais empatia, porque eu também tinha isso enraizado, né, que coisa, tudo tá ruim, tudo eles reclamam, parará, e eles têm uma coisa assim, um mau humor, né, às vezes, típico, e a gente entendeu o cérebro deles. Eles também vivenciam uma crise profunda. E depois que eu fui ler o cérebro do adolescente lá do Daniel Siegel, eu falei, gente, despertou em mim uma compaixão. Agora, quando eu vejo um adolescente... quando eu olho para o adolescente, eu falo, meu Deus, ele está vivenciando tanta transformação ali. Não é só os hormônios, é uma mudança louca, né? Os receptores de serotonina são drasticamente cortados. Então, eles ficam mais... eles precisam de mais adrenalina, de mais... grandes emoções para ter o mesmo nível de satisfação que uma criança de 7, 8 anos. Então, enfim, precisamos estudar as fases de desenvolvimento dos nossos filhos, entender o cérebro deles, para a gente ter expectativas reais, né? Porque senão a gente põe um peso ali e os nossos filhos deixam de apreciar a beleza das falhas, dos erros, enfim. E a gente também, né? A gente começa a botar um peso sobre eles e sobre a gente, né? A gente começa a se cobrar determinadas posturas, determinadas expectativas, que a gente tinha que saber o que fazer o tempo todo, como se isso fosse mágica. Não é mágica. Não tem essa história de nasce um filho, nasce uma mãe ou um pai. Não funciona desse jeito. Não tem. Quer dizer, como diz a Mafalda, a gente se diploma no mesmo dia, né? Tudo bem. Você ganha o título no mesmo dia, né? Mas não significa que você... diploma faz o mestre, não faz. Ganha esse diploma, mas não significa que você domina o conteúdo da coisa. Tá tudo bem você dizer, eu não sei, eu preciso de ajuda, vamos perguntar para outra pessoa, né? Coragem para estar nesse lugar de vulnerabilidade junto com os nossos filhos, né? Como você disse, eles são um convite para a gente crescer, para a gente amadurecer, e muitas vezes a gente não vai ter todas as respostas. E aí você falando isso me lembrou... Tudo bem. E tá tudo bem, né? Porque eles também, olhando para nós, não tendo as respostas, ele fala, opa, eu também não sou obrigada a saber de tudo. Então, a gente tira a carga deles ao mesmo tempo que a gente tira da nossa. E aí eu lembrei de uma listinha aqui da Brené Brown, essa que eu consegui separar antes da live, o dia foi corrido hoje. Mas algumas frases que são boas para a gente incorporar aí, para a gente aprender a estar vulnerável, né? É dizer, eu não sei, eu preciso de ajuda, não deu certo, mas eu aprendi muito. Sim, eu fiz isso, né? Se responsabilizando mesmo quando o resultado não é bom. É disso que eu preciso, é assim que eu me sinto. Eu gostaria de um feedback. O que você achou sobre isso? A gente ter coragem de perguntar o que o outro, né? Ouvir a opinião do outro com tranquilidade, mesmo que ela não seja boa. Você me ensina a fazer isso? Eu peço desculpas, enfim. Várias frases aqui que a gente tem que aprender a dizer sem peso, sem medo, né? A gente tem aquela cultura que criou que tem que ser suficiente, tem que dar conta de tudo, é super mãe, é super isso. Gente, que cruel que é, já basta a nossa carga, a gente precisa de uma tribo para criar uma criança, não é uma mãe única, solitária, com a carga total em cima de si, achando que vai dar conta, não vai. Você vai se frustrar e, com certeza, quando você está frustrado e infeliz, os seus filhos à sua volta percebem o cheiro da infelicidade e também vivenciam isso com vocês, né? Então, a gente tem que cuidar muito para tirar esse peso do nosso ambiente. Como você diz, né? A gente exala e a gente respira. Exatamente. Então, e a gente está aqui para dar a mão, né, Nina? Tanto eu quanto você e tantas outras colegas que a gente vem conversando, a gente está aqui para dar a mão, né? Com certeza. Porque a gente precisa desse conhecimento, a gente precisa entender o nosso cérebro, o cérebro dos nossos filhos. O cérebro do adulto é bem diferente, né? Ontem eu ainda brinquei com as mães, né? Estavam assistindo a live. Eu falei, gente, quem é que gosta de muitas palavras e muita organização do pano de prato, da pia, da escova de dente no lugar? Somos nós, o nosso cérebro do lado esquerdo, tão linear, tão organizado, tão bonitinho. A criança, ela é
imaginação, ela é imagem, ela é do direito, né? Ela é sentimento puro, intuição. Ela não tá nem aí se a escova de dente tá do lado direito, do lado esquerdo, da gaveta, fora da gaveta, cheia de pasta, tá limpinha. Não tá nem aí. Né? Eles têm uma habilidade que a gente não tem, né? Que é o mindful natural ali. A gente tem que aprender com ele. A gente se desconectou disso ao longo da vida. E aí, quando a criança tá lá olhando a Joaninha, contando as bolinhas da Joaninha, a criança de 1 ano e meio tá passeando, contando as bolinhas da Joaninha e as patinhas, a gente tá preocupado com a hora da natação. Vai dar tilt esse negócio, sabe? Exato. A gente precisa entender isso para a gente poder entrar nessa água com a criança e conseguir integrar a nossa educação para que ela se desenvolva por inteiro. Não tem que abandonar como a gente foi alienada de um lado, né, da nossa intuição, da nossa imaginação, da nossa criatividade, da nossa intuição, das nossas emoções, em prol de uma racionalidade que hoje dificulta tanto a gente fazer contato com isso. Dificulta tanto para a gente reconhecer na gente as nossas emoções, aceitar as nossas emoções, usá-las a nosso favor. Ai, que bom, Fabi. Vamos continuar essa conversa, então. Tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada a quem está aqui nos assistindo, pelo tempo aí tão precioso que a gente sabe, né? Que hoje em dia, parar para ver uma live é muita honra. Então, eu queria agradecer. Gente, é lindo demais. Todo mundo que está aí nos acompanhando. E convidar para conhecer o meu perfil, conhecer o perfil de Nina e continuar com a gente, acompanhando as nossas lives. Essa semana tem mais aqui no nosso perfil. E acompanhar a Nina também lá no trabalho dela, que é super, super demais. E amanhã a gente se fala. Tá bom. Acabou, amiga. Eliette, acabou? Se alguém quiser, a gente ainda tem 7 minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar, quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer falar de algum momento seu de ahá? O que ficou dessa live? O que foi? O que vocês querem falar pra gente? A gente não gosta de falar sozinha também, não, gente. O que vocês querem dizer a nós? Qual foi, assim, o ahá pra vocês? O que a gente falou que foi, assim, levar pra vida? Vou até tomar uma água, falei pra caramba. Fala, gente. Deixa eu ver se tem gente aqui em cima que falou. Agora o povo fica tímido, você tá vendo, né? Pois é. A Carlinha estava aqui, Eliette estava aqui, a Nath. A Moniquinha. Que bom, Moniquinha, ótima conversa, que bom. Eu gosto muito de Nina. A recíproca é verdadeira, viu, Fabi? Muito bom a gente se reencontrar. Mesmo que só no virtual, né? Saudade de uma aglomeração, né? Nossa, gente, saudade do Muvuca, saudade de uma conferência, saudade de uma certificação para a gente tomar uns coffee break. Meu Deus do céu, do céu, do céu. Em breve. Precisamos de mães mais felizes, esse assunto é muito importante. A Lil falando, né? Para mim foi me amar mais e me aperfeiçoar. É isso aí, Lil. Continuar o processo, se abraça. Exatamente. Sempre. Que bom, pessoas amadas. Que bom. Gente, obrigada por tudo. Nina, um beijo, minha amada. Beijo. Obrigada, com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo, obrigada, gente. Até. Beijos.